Ó, dia 2 de janeiro, e por incrível que pareça, já é o quê? O quarto vídeo do ano. Tem que Loucura que a respeitar. gente fez ontem, né? Tem que Tem que respeitar. respeitar. Como vocês já viram aí no título e na thumb, vamos fazer aqui a nossa seleção do primeiro turno da Premier League. A gente vai montar uma juntos. E aí, se o Piero quiser trazer a dele separada, eu tenho a minha aqui separada também. É isso aí. Bora pra cima, gente. A ideia aqui, Pseudinho, é basicamente a gente vai colocando alguns candidatos por posição pra tentar, pelo menos, elogiar todo mundo que foi bem. E aí a gente vai dando os pontos de quem pro nosso gosto foi melhor. Acho que tudo bem ser assim, né? Beleza. Então vamos lá. Começando por qual... Você quer começar por qual posição? Eu quero começar pelo lateral esquerdo. Não. Vamos lá. Vamos, goleirinho. Vai, goleirinho. Pra começar, o goleiro que começa a brincadeira de melhor goleiro da Premier. Temos aqui como candidatos, Pseudinho. Hofs, goleiro do Sunderland, destaque. Raya, goleiro da melhor defesa. E o Henderson, que foi bem no Crystal Palace. Tem um candidato claro aqui pra você? Eu acho que o Raya ele é muito favorecido pelo sistema defensivo do Arsenal, né? Que é um grande goleiro também. Eu acho que os três aí são de muito alto nível. Eu fico com o Wolves pela dificuldade maior que ele enfrenta quando joga, né? Não, total com você. Começamos igual, então. O Hofs é o nosso E goleiro cada também. vez mais justifica o preço elevado, né, para um goleiro que o Sunderland paga nele e a decisão do Sunderland de colocar no banco o Conor Patterson, que era o goleiro do time desde a terceira divisão. É isso aí. E agora pra gente montar, vamos para o lateral direito. Lateral direito temos como candidatos Timber, Reece James e Matthias Cash, do Aston Villa, que jogou muito bem. Eu vou fazer um ponto aqui, o pessoal vai me chamar de clubista, obviamente, né? Mas vamos lá. Por que eu voto no Timber e não no Reece James? Porque o Reece James quase que... Não sei se na maioria, mas ele é pau a pau lateral direito e meio campista. Muitos jogos é o Malo Gusto, lateral direito, e o Reece James é o meio campista. Essa temporada ele conseguiu ficar saudável, o primeiro turno inteiro. Nem sempre começou os jogos, mas sempre que jogou foi muito bem. Reece James tem uma temporada até aqui muito sólida, é um dos melhores laterais direitos do mundo. Só que nem sempre ele é lateral. E o Timber até aqui, ele tá sendo uma fortaleza do Arsenal. Defensivamente, ofensivamente. Acho a temporada do Timber muito sólida. E por esse motivo, eu voto nele como meu lateral direito. E você, Pseudinho? Eu gosto muito do Cash, gosto muito do Reece James e do Timber também, mas é isso, né? Entre o Timber e o Cash, que são os que mais ficam na posição, pra mim o Timber jogou muito mais bola, apesar do Cash estar na sua melhor temporada de gols e assistências, né? Pelo menos melhor início de temporada de gols e assistências no Villa. E o Reece James é isso. Joga muito como volante também, vai muito bem. Joga na lateral, mas vai muito bem também. Eu fico com o Timber por conta dessa troca de posições que o Reece James faz. E o Timber, pra mim, é o melhor lateral direito do mundo hoje. Perfeito. Tô contigo. Vamos lá, então. Agora pra zaga, nós temos 3 opções pra zaga pela direita, 3 opções pela zaga pela esquerda. Isso foi feito porque não cabe 6 malandros aqui na tela. Então, se a gente quiser juntar 2 de uma tela, a gente pode fazer. Aí é a opção de cada um. Vamos começar como zagueiro pela direita. Tem aqui o Ballard, do Sunderland. Não jogou o jogo contra o City, mas vem de uma grande temporada. É herói no acesso do Sunderland, um grande ídolo já do clube. Saliba, não foi a temporada mais brilhante do Saliba até aqui. Teve lesão, mas continua sendo um zagueiro importante da melhor defesa do campeonato. E o Konsa, que é o zagueiro mais confiável até aqui do Villa. Entre tantas lesões que o Villa tem na zaga, né? O Konsa vem de uma grande temporada. Você quer selecionar um desses 3 para sua seleção, Pseudinho? Eu só não fico com o Saliba porque aí a gente até estava conversando ontem sobre colocar o Van Dijk ou não na lista. E eu acho que a régua do Van Dijk é muito alta e a do Saliba também é muito alta. Concordo. Então eu acho que os dois, já justificando o meu não voto no Van Dijk, eu acho que os dois estão abaixo da própria régua.
Concordo. esperava mais dos dois na temporada, e aí eu vou com o Ballard nessa primeira tela aí. Ah, sem dúvida nenhuma. Também vou com o Ballard também, vou fechar contigo essa. Tava em dúvida também quem eu colocaria como companheiro do próximo, que pra mim é indiscutível. Mas eu vou de Ballard até pra premiar mais um jogador desse ótimo Sunderland, né? Campanha histórica até aqui do time no primeiro turno. Então vou com o Ballard também. Vamos com o zagueiro pela esquerda, Pseudinho. Aqui tem Gabriel Magalhães, Mark Gay, que virou um personagem não só sem a bola, mas com bola, virou o grande armador desse time do Palace na primeira fase de construção, tá jogando demais. E o Gvardiol, essa temporada mais como zagueiro do que como lateral, por mais que circunstancialmente ele entre como lateral, como foi no caso do último jogo, ele se firmou e está fazendo até aqui uma ótima temporada como zagueiro. Dito tudo isso, Pseudinho, Gabriel Magalhães pra mim é o melhor zagueiro do mundo hoje. Eu acho que não tem nem dúvida. É legal ver o Gvardiol mais como um lateral, como um zagueiro na temporada. Eu sempre gostei dele muito mais como zagueiro, seja no. Agora eu nunca lembro se ele jogou no Leipzig ou no Salzburg. Leipzig. Desde o Dinamo Zagreb também, ele sempre jogou nas duas posições, mas eu sempre gostei mais dele como zagueiro. Mas, cara, e o Gueye também faz uma boa temporada, mas Gabriel Magalhães hoje é difícil achar alguém que bata de frente com ele na Europa. Então, muita coisa o Gabriel Magalhães. Isso aí. Estamos, por enquanto, alinhados, né? Então, nosso time, por enquanto, tem Huffs, Timber, Ballard e Gabriel Magalhães. Agora a gente vai para a lateral esquerda. Vamos ver se aqui tem alguma discordância. Calafiori, jogador do Arsenal, que também, assim como o caso do Reece James, né, vinha sofrendo com muitas lesões, não conseguia ficar saudável, dessa vez saudável, o italiano, jogando como lateral, teve um ou outro jogo como zagueiro, mais na Copa, então basicamente ele é o lateral esquerdo titular do Arsenal, não dando nem brecha pro Lewis Skelly. O'Reilly, esse que virou o titular absoluto do lateral esquerdo do City, uma grande transformação do Guardiola aí no O'Reilly como esse lateral. E o Cucurella, que tem a solidez, né, e a consistência que já é comum do lateral esquerdo do Chelsea. O meu voto aqui, Calafiori. Acho que ele foi peça fundamental até aqui da temporada do Arsenal. Defensivamente e ofensivamente. Jogador muito criativo com bola, por mais que seja um zagueiro de origem. É curioso isso, né? Rápido, alto, forte. Tem capacidade de jogar com a perna direita, mesmo sendo um lateral canhoto, assim como o caso do Gvardiol, né, que é um canhoto zagueiro e que joga muito bem com a perna direita também. O Calafiori é um desses casos. Bom na bola aérea também. Pra mim, um dos pilares do time do Arsenal até aqui na temporada, meu voto é no Calafiori. E você, Pseudinho? Essa foi uma das posições que eu mais tive dúvida. Entre esses três nomes, mas principalmente entre Calafiori e Cucurella. Mas eu vou acabar indo com você no Calafiori, é a melhor defesa da Premier League, é um dos pilares do Arsenal, como você já falou. Então, não que o Cucurella não seja importante pro Chelsea, mas pra mim é Calafiori. Seguimos então, por enquanto concordando em tudo. Vamos para a posição de abertura de meio campo. Vamos lá, primeiro homem de meio aqui. Segue a mesma lógica. Se a gente quiser juntar jogadores de outra tela, a gente pode. Mas vamos tentar organizar a casa aqui. Primeira tela, Zubimendi, contratação que já gerou impacto imediato no Arsenal. Granit Xhaka, outra contratação de impacto absurdo no time do Sunderland. E Bruno Guimarães fazendo a temporada da vida, jogando demais no Newcastle. Algum desses três está na sua seleção, Pseudinho? Um desses três está na minha seleção. Um desses três também está na minha seleção. O meu é o Xhaka. O meu é o Zubimendi. Vamos lá. Acho que dá pra colocar qualquer um dos dois. O Xhaka, ele vem sendo um pilar desse time do Sunderland. E não só com bola, né, Pseudo? Como sendo a liderança também do time, né? Chamando a torcida. Mas eu acho que o Zubimendi, ele tem a solidez, ele tem a calma e a paciência que o Arsenal precisava pra essa primeira fase de construção. Conseguiu até fazer gol importante também desde que chegou. Eu tô apaixonado assim pelo jogador que é o Zubimendi. Então eu voto nele, mas com dor no coração, porque qualquer um desses três aqui, os três jogaram demais. Meu voto é no Zubimendi. Justifica aí o seu voto, Pseudinho. Não, o meu voto é no Xhaka muito por conta além do campo, né? Você começa a temporada com um ídolo do time que muita gente pensava que voltaria para o Sunderland nesse momento, que é o Jordan Henderson.
indo pro Brentford, né? E aí você fica, putz, tá, beleza, quem que vai ser então? E aí chega o Xhaka, e o Xhaka tá... A torcida do Sunderland esqueceu do Henderson e tá jogando muito mais do que o Henderson tá jogando no Brentford. Ainda acho que o Henderson voltará pro Sunderland em algum momento, mas o Xhaka, para mim, foi a peça fundamental ali para esse time do Sunderland funcionar, pelo menos até agora, que é a experiência de alguém acostumado com Premier League também, que já tinha jogado, mas com grandes palcos, né? Um cara que participou e era peça fundamental do Leverkusen do Xabi Alonso, que ficou uma temporada inteira praticamente invicto. Mas eu não vou brigar não, porque eu também gosto muito do Zubimendi. Pra mim, pode ser o Zubimendi tranquilo. Então, o meu time tem o Zubimendi, o time do Pseudinho tem o Xhaka. Primeira Isso. pequena discordância aqui entre a gente, mas os dois abririam mão das convicções aqui e em prol do outro. Mas também elogiando a temporada do Bruno, né, Pseudinho? O Bruno tá jogando demais, né, cara? O Bruno tá E jogando se demais. continuar assim, fazendo gol até o final da temporada, ele vai fazer todas as comemorações possíveis do futebol. Agora, Pseudo, vamos testar aqui mais uma vez os nossos corações aqui. Declan Rice, Szoboszlai e James Garner. Também queria ter colocado o Wharton aqui, grande temporada, jogadoraço do Crystal Palace, mas enfim, é muito meio campista bom na Premier League. Então o Wharton aí fica como um elogio, mas ele não vai aparecer por aqui. Garner faz as duas laterais além de meio campo, tá sendo fundamental no Everton. O Szoboszlai, ele é o maior quebra-galho do mundo, né, pro Liverpool. Em meio ao caos, foi quem segurou a onda no momento da crise, né, tentando ajudar o time do Liverpool. Sim. E gol importante, enfim. E o Declan Rice, que eu acho que dá pra argumentar que é o melhor jogador do Arsenal hoje. Então tem aqui uma bela de uma disputa. Quer começar, Pseudinho? Você tem algum desses três no seu time? Tem um desses, mas antes queria fazer uma menção honrosa também, como você fez do Wharton, do Gravenberch na anterior, como o primeiro volante. Não coloquei na minha seleção, mas acho que vale a menção também. Na minha seleção, desses aí, vai ser muito parecido com o que a gente fez na rodada de jogadores passada. Que na minha seleção tá o Szoboszlai, muito por conta do que ele fez quando o time estava em crise, foi o melhor jogador do Liverpool durante um tempo na temporada, é um cara que corre o campo inteiro, muito, muito importante também na defesa do Liverpool, jogou de lateral, né, enfim, mas a minha dúvida era entre esses três, muito entre esses três. Eu fui de Szoboszlai, mas se for o Rice, se for o Garner também, pra mim tá muito bem entregue. Eu voto no Declan Rice porque eu tenho cada vez mais amadurecendo essa ideia de que ele é o jogador mais fundamental do Arsenal pra mim hoje. Por mais que ele esteja machucado agora, mas enfim, e o Arsenal tenha vencido o Villa do jeito que venceu, mas eu acho a temporada do Rice fantástica, assim. Gosto muito dos outros dois, mas meu voto vai no Rice. Então temos aqui a nossa segunda pequena discordância da nossa seleção. E vamos aqui e uma coisa que, pra gente não acabar, pra gente ser refém do critério, né, como diz o Wallace, o Cucurella perdeu a vaga, quer dizer, o Cucurella não, o Reece James perdeu a vaga por jogar em outra posição, além de só a lateral direita. O Szoboszlai jogou em muita coisa além do meio campo. Então, o Rice foi mais meio campo do que o Szoboszlai nesse começo de temporada. O Szoboszlai foi tudo, né? Lateral, ponta, centroavante ele não foi, mas foi um pouco de tudo. Ele jogou de falso 9, né? Também jogar. Aqui é muito difícil, né? Porque a gente vai tentar entrar num 4-2-3-1, alguma coisa parecida com isso. Vamos tentar aqui pegar jogadores camisas 10, entre aspas, né? Mas todos aqui jogam em funções diferentes. Muitas vezes 4-2-3-1, o Morgan Rogers joga partindo da esquerda. O Foden às vezes joga partindo da esquerda também. O Bruno Fernandes joga com uma dupla. Então é numa posição. É até difícil você alinhar. Mas vamos lá. Jogadores com essa coisa de meia com chegada na área. Vamos lá. Algum desses três está na sua seleção? Morgan Rogers, enorme temporada do Villa, principalmente a segunda metade do primeiro turno. Foden, recuperando o bom futebol, ganhou a posição ali a partir da metade da Premier League, acho que até um pouco menos, né? E jogou demais. E o Bruno,
que é aquele cara subestimado, né? Você vai olhar pras estatísticas, Sim. chances criadas, ele tá lá no topo de novo, nota enfim, qualquer base estatística que você usa, ele é um dos jogadores que mais criam chances no mundo ainda, mesmo em meio ao caos do Manchester United. É até injusto não colocar ele na equação. Um desses três tá na sua seleção? Tá assim, na minha seleção eu coloquei o Morgan Rodgers pela virada de chave que aconteceu no Aston Villa. O Foden eu nem tinha pensado nele como meio campista, porque eu enxergo ele como um cara um pouco mais de lado, de beirada, um pouco mais à frente até. E o Bruno Fernandes é aquilo, cara, é o jogador perfeito num momento em que o clube não tá tão bem, né? Eu fico imaginando como seria o Bruno Fernandes se o United tivesse em tempos de Manchester United. O que esse cara faria seria um negócio assustador, assim. Acho que faria mais do que o que ele já faz, que é excelente, e teria uma mídia maior do que ele não tem hoje, e merece muito mais do que ele tem hoje. Esse cara, o United só segue sendo um pouco o Manchester United, muito por conta dele, do que ele tem feito nesses anos todos aí, de um United meio sem rumo, né? Até quando tinha Cristiano Ronaldo, pra mim, o Bruno Fernandes era o melhor jogador do time. Sem dúvida nenhuma. Meu voto vai no Foden, Pseudo. O Foden, ele é um faz-tudo nesse City, né? E ele se firmou essa temporada, cara. Ele Sim. Voltando a ser um jogador fundamental. Até essa melhor versão do City, curiosamente, depois da lesão do Doku, né? O Doku já vinha sendo fundamental. E ele meio que como um falso ponta saindo da esquerda, né? E dando o corredor pro Wiley. Mas eu acho que a melhor versão do City vai muito nessa linha de Foden, Shirky, Doku e Haaland. E acho que ele tá sendo um fator de desequilíbrio desse City. Gosto muito do Morgan Rodgers, gosto muito do Bruno, mas eu vou votar no Foden pra minha seleção. Agora vamos lá. Vamos colocar aqui ponta pela direita, ou meia pela direita. Shirky, aqui, cara que desde que virou titular também virou a chave do City. Ndiaye, que agora tá na seleção de Senegal. Mas é um daqueles casos curiosos de líderes em roubos de bola e líderes em dribles da Premier League. É bizarro isso, né? Ele é top 3 em drible e top 3 em desarme. É um cara super operário, corre pra cacete, muito habilidoso, ambidestro, faz gol, dá assistência. Ele faz tudo mesmo nesse time do Everton, jogando demais. E o Saka que não enche os olhos, tá? A temporada do Saka não é de encher os olhos, mas é outro cara que os números estão ali com ele. Chances criadas, eu sei que é muito inflado pelo excepcional batedor de escanteios que ele é. Então, isso acaba inflando um pouco os números dele. Não acho a temporada brilhante do Saka, mas eu ainda acho ele muito importante. E seria injusto ele não tá nem na discussão. Mas meu voto não é no Saka. E eu vou falar, Pseudo, a minha seleção tem o Shirky no 11 inicial. Porque o City, ele era um time no começo, ainda inconsistente, mas beleza, oscilando. E a partir do momento que ele vira o titular absoluto naquele jogo contra o Bournemouth, o City engata uma sequência sem perder, com várias vitórias em sequência, e ele basicamente sendo o melhor em campo na maioria desses jogos. Então, na minha seleção, o Shirky está. E na sua? Na minha seleção não tem nenhum desses, porque eu montei a minha meio que no famoso 4-2-2-2 do FIFA, e aí acabou ficando com dois atacantes de área, né? Na minha eu já vou até adiantar a próxima posição, mas na minha seleção ficou com o Szoboszlai de um lado e o Doku do outro. E aí os atacantes a gente vai ver na frente. Mas nessa aí eu vou com você de Shirky. Eu gosto muito do Ndiaye, gosto muito, muito, muito mesmo. Mas o Shirky é um craque que tem tudo para ser geracional aí pra frente. Sim. Eu gosto muito o grande roubo, né? O amor ao jogo que ele tem me apaixona por ele. Fantástico. Então o Pseudinho não coloca o Shirky na seleção dele, eu coloco porque o Pseudo montou a formação tática de uma maneira um pouco diferente. Vamos lá, agora pela esquerda, Pseudinho, você já falou, o Doku tá na sua seleção. Sim. E nessa aqui, cara, eu tenho uma dúvida cruel, cara. Porque o Doku, o City jogou muito bem após a lesão dele. O Trossard, ele foi o cara dos gols importantes. Gols importantes, fundamental na temporada até aqui do Arsenal. Mas melhor seleção da primeiro turno? Não, talvez seja um pouco demais.
Semênio, esse aqui é complicado, porque ele tem os gols ao lado dele. Os gols que ele faz gol solo, sabe? Aquela coisa de você sai de um XG negativo, ele pega a bola, conduz, dribla e faz um gol improvável. O Semênio é esse nível de jogador e ele tá nesse nível de desequilíbrio. A questão é, os gols do Semênio e a importância que ele teve no time não foi o suficiente pro Bournemouth estar mais acima. O Bournemouth tá muito abaixo da tabela e caiu. Ele conseguiu segurar os números dele, continua fazendo gols importantes e deve ser vendido agora. Será que isso é o suficiente pra ele estar na seleção? Eu tô muito em dúvida se eu coloco o Doku ou se eu coloco o Semênio. Cara, eu acho que eu vou de Semênio. Os números estão com ele, a dificuldade dos gols que ele faz, a importância dele pra esse time. Eu vou dar esse voto no Semênio, mas o Doku jogou demais, cara. Você vai com o Doku então, Pseudo? Então, na minha seleção eu coloquei o Doku, principalmente por ele ser esse cara que representa muito da mudança do City do Guardiola, né? Ele chega muito bem já, mas um cara muito pela ponta, seja na esquerda ou seja na direita, era um cara que fica muito no lugar. E nessa temporada não, né? Nessa temporada é um cara que cruza o campo em diagonal todo momento, é um cara que rotaciona todo o ataque do City. Mas esse fato do Bournemouth ter derretido e o Semênio ter continuado pelo menos gelado, né? Não congelado como derreteu um pouquinho, mas ter continuado ali bem ou menos mal do que o resto do time, pode ser uma boa sim o Semênio. Semênio, então, estamos aqui com ele. E na camisa 9, temos aqui Erling Braut Haaland, Igor Thiago e Ekitike. Colocamos aqui Ekitike. Aqui não trocou pra mim, não. Não trocou. É porque eu não troquei. Vamos lá. Ai. Poderia ser o Calvert-Lewin aqui também, né? Nos últimos jogos ele tá numa sequência absurda, marcando gols pra salvar o Leeds. Ele tem o mesmo número de gols do Ekitike. Acabei colocando Ekitike porque ele tava ali numa concorrência com o Isaac e tal, e ele ganhou essa concorrência por enquanto no campo, por mais que o Isaac esteja machucado agora, né? E ele tenha chegado um pouco depois. Eu acho que o Ekitike espantou qualquer desconfiança. E mais um caso em meio ao caos tá gerando situações pro Liverpool. O Igor Thiago, brilhante, né? A temporada dele, um grande operário. E o sistema do Brentford encaixa muito com o jogador que ele é, né? Essa potência física, receber bola longa. Eu acho que os números dele são um pouco inflados pelos pênaltis que ele bate, tá? Ele bateu acho que 5 ou 6 pênaltis, então isso... Mas tudo bem, faz parte do jogo. E ele ainda perdeu um. Temporadaça do brasileiro, temporada muito boa da Ekitike, mas eu vou de Haaland. Pra mim, é o melhor jogador do primeiro turno, Haaland. Você vai com 2 daqui, Pseudinho? Então, na minha seleção tem 2 daí e nenhum deles joga pelo Liverpool. A minha seleção no ataque eu até pensei no Ekitike e tal, mas como eu fiz a seleção ontem e tava meio puto com o jogo de ontem, aí eu não coloquei o Ekitike, eu coloquei o Igor Thiago. Acho que o Igor Thiago tem números inflados por pênaltis, mas a temporada dele vai além dos gols pra mim. É um cara que consegue superar 2 lesões graves, né? Ele já chegou, quer dizer, ele chega ao Brentford há um tempo já. E o primeiro gol dele na Premier League pelo time é esse ano. É esse ano e é nessa temporada. Então é um cara que, muito por conta dessa superação dele pelas lesões e tal, e por ser esse encaixe perfeito com o sistema do Keith Andrews, fico com ele e com o Haaland na minha seleção, mas aí, se for para escolher um, é o Haaland com alguma vantagem. Não tem jeito. E ele é o melhor jogador do primeiro turno pra você? O Haaland? O melhor jogador do primeiro turno completo? Tivesse que ter um MVP do primeiro turno. Acho que pode ser. Olhando aqui pra minha seleção, eu acho que é ele mesmo. O MVP ficaria entre ele, Gabriel Magalhães e Rolfs. Pode ser. Vou colocar esses 3 na thumb, então, porque são os 3 melhores. Aqui, mas eu vou de Haaland. Vamos lá, Pseudinho, agora pra gente finalizar nossa seleção. Toda seleção precisa de uma mente por trás. Quem é o técnico do primeiro turno? Aqui temos... Esse é um voto que de cara parece óbvio, né? Você tem o Lebris no Sunderland, o Arteta no Arsenal e o Unai Emery
no Villa. Falar, pô, o Arsenal não perde jogo, o Arsenal tá liderando legal, o Arsenal não sei o que, o Eu Arsenal acho que vai joga o ser melhor mais futebol difícil. da Europa. Não é o meu voto. O Ah, Arteta também não não é é o meu meu, não. voto. Também não é Eu meu, não. fico com o Unai Cara, é muito Emery, difícil. porque eu ainda não vi o Sunderland num período de crise essa temporada. E isso é muito mérito do Lebri também, tá? Não me entendo errado. Mas eu ainda preciso ver do Lebri se ele tem a capacidade de, puta, deu tudo errado, o que eu tenho que fazer? O É. Arteta, a gente sabe que, tudo bem que não teve uma temporada em que o Arsenal deu tudo errado, mas o Arteta já saiu de situações complicadas, não rumo a títulos, que não, né? Não chegaram ainda os principais títulos, mas o Unai Emery começa uma temporada na pindaíba, assim, com o Villa, uma temporada muito atribulada, fora do campo também, e transforma o time em um dos melhores times da Europa. Então, fico com Aston Villa. É, Pseudo, eu vou na mesma linha que você, cara. De onde eles saíram no começo da temporada pra onde eles chegaram e a sequência de 11 vitórias seguidas, né? Cara, é uma coisa brutal. A capacidade que 11 ou 12, agora nem lembro. 11, O, 11. o incrível assim, incrível o trabalho do Nai. É curioso porque se você me fala antes de começar o primeiro turno que o Arsenal seria o primeiro, que o Villa seria o terceiro e que o Sunderland seria o sexto, o que eu mais ficaria surpreso é o Sunderland em sexto. Por mais que o Villa em terceiro me surpreenderia, o Sunderland em sexto eu totalmente descartaria essa possibilidade no final de turno. Então, quando você olha de onde começou, o mais impressionante pra mim é o do Lebri. Mais impressionante. Só que, como ele conseguiu recuperar esse Villa, eu tô muito na linha do seu argumento, Pseudo. Também voto em Unai Emery como o meu treinador do primeiro turno até aqui. Bom, tem mais algum ponto, Pseudo, ou podemos encerrar o vídeo de hoje? Não, eu acho que é isso. Boas seleções que fizemos aqui. É isso aí. Convido a todos, então, a montarem a seleção de vocês aí nos comentários. Se a gente cometeu algum crime, destaquem aí, sem precisar ofender também, né? Não precisa também, né? Não é porque começar já xingando os outros dia 2 de janeiro não é uma coisa saudável, certo, pessoal? Ah, não, é. Tem que estar em paz. Não tem pra quê. Não tem pra quê. 2 de janeiro, então, começar o ano com aquela leveza. Espero que, se alguém aí ganhou na Mega da Virada, cara, eu não acertei nem perto. Lembre da gente, né? É. Eu acertei três. Cara, Você porra, acertou uma trinquinha? Eu acertei três números num jogo. E minha mãe acertou os outros dois em outro jogo. Impossível. Os outros dois que faltavam. Os outros. É dois, né? Então faltou um número. Faltou um A número. gente fez Você uma tem quina uma em jogos quina. diferentes. Caralho, cara. Pô, uma quininha já resolve. Quanto que tá a quininha? Não, a quina não deu muito esse ano, não, eu acho. Pô, cara, mas qualquer coisa já é alguma coisa, né, mano? Ah, não deu muito, porra. 9 milhões de reais. 9 milhões de reais a quina? Segundo Isto É Dinheiro. Acho que não Ó, é tudo quanto isso, deu não. a quina da Mega da Virada? UOL Notícias, hein? Apuração ao vivo. Cada uma dessas apostas. Cadê? Quantos? 3.991 apostas acertaram 5 das 6 dezenas sorteadas na Mega da Virada. Cada uma dessas apostas vai receber exatamente 11.931.042 Nossa senhora. reais, segundo informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal. Cara, Caramba! eu acho que é até mais saudável ganhar a quina do que ganhar a Mega Sena, tá ligado? E tipo, Você 1 morre bilhão, menos mano. rápido, né? Mano, 1 bilhão não tem como. Você viu né, que foram 6 que ganharam, né? Foi 160 milhões para cada um, mais ou menos. mano? Puta, mano. 160 dá pra. Aí, beleza. 1 bilhão é 160 exagero. milhões a gente faria o Inside the Box do estádio. É que eu acho que a parada tem que ser um dinheiro que existe, por mais que seja um risco mínimo, o risco de perder, tá ligado? O risco de acabar. 160 milhões, você consegue acabar com... Cara, vai ser muito difícil. Consegue. Mas você consegue acabar. Entendeu? Você compra 2 bilhão você iates, não um consegue avião, acabar. você não acabou o seu dinheiro. 1 bilhão, cara, 1 eu bilhão acho que não nem dá se pra você acabar. tentar, você consegue, tá ligado? Não, porque quanto que é 1% de 1 bilhão? 1% de 1 bilhão. Se Não, você deixar num negócio que rende 1% ao mês, é 10 milhões de reais por mês. Não tem como acabar isso, gente.
Cara, se eu tiver 1 bilhão, eu não vou colocar, não vou fazer nenhum tipo de investimento. Esquece, acabou. É tudo, vai ficar na conta, conta corrente. Não tem essa, Conta corrente. não tem que pedir pra tirar 10 milhões. Não, eu quero gastar 50 milhões agora, eu vou gastar. Você é louco, cara. Não, lógico. É uma parada insana. Pseudinho, um beijo Bom pra demais. você. Feliz ano novo. Vamos pra cima com esse Side the Box. Animado pra 2026? Animado, animadíssimo pra 2026. É isso aí. Alegria toma conta. Apesar Beijo, do- gente. Um abraço pra todo mundo. E até a próxima. Ah, e deixa o like, comenta, compartilha essas coisas, né? Que a gente nem faz pediu tudo hoje. aí. Aquelas coisas que você já falou. Beijo.